A Bíblia começa com um relato do mundo, de um mundo perfeito. Deus criou o homem para viver num jardim do Éden, um lugar perfeito, mas algo aconteceu com a história humana que mudou tudo. O que aconteceu no Éden e por que isso ainda afeta tanto as nossas vidas? Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, que alegria é ter você outra vez aqui no Café e Fé. O tema do nosso programa hoje é a queda do ser humano. Para entender a história da humanidade, nós precisamos voltar ao começo da Bíblia, no livro de Gênesis. Ali encontramos não apenas a criação do homem, mas também o momento em que o pecado entrou na raça humana. E a partir desse momento, algo profundo aconteceu. A comunhão perfeita de Deus e o homem foi quebrada. E a partir desse momento, nós temos aí um mundo caído. Para conversar sobre esse tema tão importante, eu recebo hoje aqui o meu irmão e pastor e amigo, Eric do Carmo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e conversar sobre um tema tão importante e profundo em nossas vidas. Então, você prepare o seu café, porque o nosso já vai começar. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. O jardim do Éden, jardim dos prazeres, era um lugar perfeito para a harmonia. Mas Gênesis capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado. Nós lemos aqui no versículo 6 de Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido e ele comeu. E ali aconteceu a tragédia, a queda. O homem decide viver independentemente de Deus. O pecado entra no mundo e as consequências imediatas é logo a separação de Deus. Desconectou. É como se fosse um fio que é cortado e
parou a energia de ligar a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades fazem separação. Há uma desconexão por causa do pecado da humanidade com Deus. O pecado rompe a comunhão com Deus. E Gênesis capítulo 3, verso 7 diz assim: abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, olha como é, coseram folhas de figueiras para si, porque eles agora se sentiam inadequados. Logo depois do pecado, vem a consciência de culpa. Surge a morte espiritual, aparece o medo, a culpa, a vergonha. E Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo vai explicar isso de uma maneira muito clara, que é: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte não é apenas física. Aliás, a morte física de Adão aconteceu 930 anos depois. Mas ele, naquele momento, ele já morreu espiritualmente. Ele passou a ser um homem que a Bíblia chama de natural, o homem psíquico, né? Então, meu querido Eric, muitas pessoas veem a história de Adão e Eva como um símbolo, como um mito, como uma metáfora. Mas por que a queda é um evento tão central para entendermos a condição da raça humana, do ser humano, da nossa humanidade? Uhum. Gênesis 3, ele esclarece, ele mostra o problema do ser humano, né? Porque a queda não é apenas um detalhe na narrativa bíblica. Ali, como o senhor bem disse, é o ponto de ruptura, separação, que explica tudo o que nós vivemos no mundo de hoje. Uhum. Né? O ser humano, ele vive numa contradição. Ele é conhecedor do bem e do mal. Ele faz algumas coisas boas, mas ele pratica o mal. Ele cria coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo ele destrói o outro, o próximo. Uhum. Então essa contradição no coração do ser humano é explícito para nós nesse relato de Gênesis 3. E é muito interessante nós apontarmos e considerarmos essa questão à luz da origem do pecado no ser humano, né? Porque a queda revela de onde vem esse pecado no coração humano. E a gente pode entender que o mal não é algo eterno, nem criado por Deus, mas o mal entrou, a maldade, a natureza contaminada, perversa, ela entra na história porque um homem desobedeceu. Ele quis ser autônomo e viver por si mesmo, né? É o que o apóstolo diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e por pecado entrou a morte. E a morte a gente pode constatar. É verdade. O pecado você pode até discutir, mas a morte você pode constatar. Passou a todos os homens. É verdade. Não é? Porque Sim. todos pecaram. Então, Adão é esse homem, né? Não é? É o cabeça da humanidade, e por ele, e como a palavra diz, passou a todos os homens, e a morte é algo que o senhor mesmo falou, é constatável. Mas essa condição do homem, ela não é só física, ela é espiritual principalmente, porque a morte, alguns podem pensar, Adão pecou e não morreu imediatamente. O efeito foi, e as gerações seguintes foram cada vez vivendo menos tempo, né?
Mas a morte espiritual aconteceu naquele momento. E o homem não se tornou apenas alguém que comete erros, mas ele se tornou alguém corrompido em sua natureza. E Gênesis 3 mostra para nós isso. Né? Essa é a palavra forte daí. Corrupção. Né? Que é isso que a gente vê na natureza humana. É verdade. E corrupção não é só quando a gente olha para a política, que vê aqueles escândalos todos. É o sujeito que às vezes pega um lápis, né? Uma coisinha pequena, mas não é só pegar. É aquele que pensa, não é? Aquele que omite, não é isso? É verdade. Essa natureza do pecado. E atingindo todas as áreas da vida do ser humano, né? Você pode ver que é a mente, o que nós pensamos, é a nossa vontade, os nossos afetos, todos eles foram deformados, abalados na sua essência, né? E, como diz Romanos 8, o homem natural, ele se tornou inimigo, ele é inimigo de Deus. Sim. Essa é uma condição dele, né? Então a queda, ela estabelece também um outro fator importante, que é esse conceito de representação, né? Adão, ele não caiu apenas como indivíduo, mas ele como cabeça da humanidade. Então não dá para colocar a culpa lá em Adão. É verdade. Você sabe que eu gosto de pensar isso. No tempo que o Ayrton Senna era aquele corredor maravilhoso que a gente tinha, né? Quando Ayrton Senna ganhava, eles colocavam a bandeira do Brasil, cantavam o hino nacional, porque a vitória dele era a vitória do povo brasileiro, a vitória nossa, né? É verdade. Ele era um representante coletivo da nação brasileira. E o Adão era um representante federal, como se usa na teologia, um representante coletivo de toda a humanidade. Porque ele é o genearca, dele saíram todos. Quando ele pecou, nós todos fomos contaminados, né? Contaminados, exatamente. E aí, essa expressão, quando ele caiu, todos nós caímos. E o essencial é porque entender isso prepara também o que viria depois, por meio de Cristo, pelo Evangelho. Assim como nós fomos representados lá em Adão, na queda, nós também fomos unidos, né, a Cristo na redenção. Isso é maravilhoso. Nós já pensarmos nisso para frente, né? Porque a queda também mostra esse problema. A gente às vezes olha para o comportamento das pessoas e as julga pelo comportamento. Às vezes uma pessoa está na igreja com um comportamento bonito, mas não nasceu de novo ainda. Né? Seu coração É aquilo que o povo costuma dizer: por fora, bela viola, né? E por dentro, pão bolorento, né? É que a natureza humana é isso. É isso. Né? Eu sou assim. Porque se Jesus não tivesse feito uma transformação na minha vida, a mim também. Eu teria o mesmo comportamento do homem caído, porque eu tinha isso, né? Você também. Sim, né? Sem dúvida. Porque a questão não é apenas o que nós fazemos de errado, é quem somos por natureza. Essa é a questão. Totalmente voltados, totalmente caídos, embora nós saibamos fazer coisas boas. Mas a nossa natureza é pecaminosa, ela é caída, ela é perversa. Havendo oportunidade, o senhor falou, um lápis, às vezes é uma coisinha simples, e pensamos assim, o político é assim, tal pessoa é corrupta. Não, a natureza humana é corrupta. E o que a Bíblia mostra é um problema, não é apenas moral, é um problema espiritual, é a nossa natureza em si. O homem caiu mesmo, é uma queda total, que envolve a mente, as emoções e a vontade. E essa queda mudou toda a história da humanidade. Nós estamos vivendo no período da queda, né, onde a grande maioria das pessoas luta essas guerras, as pelejas,
querelas que a gente fica quebrando aí com as outras pessoas, é fruto dessa nossa natureza. E nós vamos tratar isso mais um pouquinho no próximo bloco, porque a gente quer deixar um pouco mais mastigado esse assunto. Então, eu quero convidar você a pegar o seu cafezinho e logo nós vamos voltar para continuar abordando esse tema. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Muitas pessoas hoje elas acreditam que o pecado é apenas um conceito religioso ultrapassado, antigo. Pensam que a humanidade evoluiu, que o homem pode resolver os seus próprios problemas e dilemas. Mas a Bíblia apresenta um diagnóstico diferente. Olha aqui. Ela nos diz aqui, o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma outra versão que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A queda não foi apenas de Adão. A queda foi da humanidade. A humanidade foi toda afetada. Eu penso assim, olha, se no momento que Adão pecou, se ele tivesse criado um chifre, todos nós nasceríamos chifrudos. Se tivesse criado um rabo, todos nós ficaríamos rabudos. Isso do ponto de vista visível. Mas como ele criou, foi o sistema da morte, da rebeldia, da egolatria, isso afetou profundamente. E Romanos capítulo 5, verso 19 diz: por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então a Bíblia chama isso de natureza caída. Chama também de velho homem, natureza velha. Não vai confundir a natureza caída, que está em todo lugar, com o velho homem, porque esse é um pouquinho diferente. O problema do homem não é apenas comportamental, é natureza. Não há, a Bíblia diz que não há um bom sequer, não há ninguém bom. Olha o que eu vou ler aqui no Salmo 14, verso de 1 a 3. Esse salmo, inclusive, ele é repetido no Salmo 53. Ele é uma ênfase, Paulo também vai falar disso. Diz o insensato ou o rebelde ou ignorante no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E depois o profeta Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Para isso, só um grande milagre. E Paulo vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente, incapazes de se salvar.
separados de Deus. E aí, meu amigo Eric, por que hoje a sociedade evita falar de pecado? E o que acontece quando o homem deixa de reconhecer sua condição diante de Deus? A sociedade ela evita falar sobre o pecado porque o conceito de pecado, ela confronta diretamente o coração do homem, né? Porque falar de pecado significa admitir 3 coisas importantes, que, de uma maneira geral, há uma rejeição sobre isso. Primeiro é que existe um Deus santo, absoluto, soberano. E diante dele nós somos responsáveis, né? Então a cultura, ela valoriza essa autonomia, o homem querer ser o próprio padrão, e ele estabelecer o seu, onde ele quer, o que ele quer, onde ele quer ir, o que fazer sem prestar contas. O pecado, por definição, ele significa também que eu estou em maus lençóis com Deus, né? Se eu sou pecador e Deus é santo, e ele é Deus, né? E eu sou um ser humano pecador, essa condição me coloca em inimizade com Deus, um Deus santo. Então eu não quero falar sobre isso, porque isso me pega, né, na minha autonomia, na minha liberdade. Então naturalmente a gente não vai conversar sobre isso. E além de que mostra que eu sou o centro do problema. Sou eu que sou o pecador, ao mesmo tempo que aponta para um Deus que é santo, para um Deus que é absoluto, que tem a solução. A gente não gosta de ser criticado. É verdade. Né? Uhum. Você gosta de ser elogiado. Né? A gente gosta, o elogio nos cativa. E a crítica, ela nos espezinha, nos mexe. E falar de pecado é falar da nossa sujeira. É verdade. Né? Ninguém quer mostrar a própria sujeira. Quem é que quer né? mostrar? A gente procura... O que Adão fez? Procurou uma folhinha lá para cobrir, para mostrar a vergonha dele, que estava causando problema. Ele começa a se esconder, não é? Ele se esconde. Isto aí é muito claro para mim. Eu não gosto quando alguém me critica. Só que é muito importante. A crítica é mais saudável quando nós temos a condição de avaliar do que a bajulação e os elogios falsos, né? É verdade. E nesse ponto da sujeira que nós não queremos mostrar, né? É aquela situação que a gente recebe de repente alguém em casa e você começa a tentar ajeitar as coisas para poder não mostrar o que está desarrumado. Né? E por trás disso o que tem? Uma culpa real. Não são só apenas falhas, fragilidades, não, é uma culpa por causa do pecado. E hoje o erro é tratado como algo psicológico, social, é uma circunstância e nunca uma rebelião contra Deus. Mas a verdade é que se nós não olharmos francamente para o problema do pecado, a necessidade de arrependimento também ela é colocada totalmente de lado. Então você precisa ter consciência que um bom diagnóstico é o caminho da terapia. A boa terapia só acontece com um bom diagnóstico, né? É verdade. E a Bíblia mostra que o ser humano faz parte de uma raça realmente caída. Uhum. Quando a Bíblia diz que não há bom nenhum sequer, é verdade. Então não se engane. O homem não tem também a condição para a sua própria salvação, solução para si. Uhum. A gente acha que educação é um bom instrumento, né, para ajudar as pessoas. Mas quando a gente olha os caras de colarinho branco aí, os crimes de colarinho branco, a coisa que é feita com
PhD, com doutores, com pessoas instruídas sim. e mostrando as entranhas da sua alma. A gente vê que a educação ela vai ajudar a dar algum verniz, mas ela não traz a solução, né? E a religião também não. Também não. A religião também não. A educação, ela consegue dar um certo condição. A religião frustra, ela impede o sujeito por causa do medo, mas você já viu quanta sujeira no nosso meio, quanto pastor, quanto padre, com todo o conhecimento, tanto líder religioso aí que pratica coisas que a gente fica, né? É verdade. E eu tenho essa natureza, se não fosse a obra de Cristo, meu caro. É verdade. Né? Aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre a diferença de religião e evangelho, né? Porque a religião diz assim, o homem é bom, ele só precisa de uma oportunidade, de um tratamento, enquanto o evangelho diz assim, não, o homem é mau, ele é perverso, ele precisa de um novo coração, né? Então a Bíblia mostra o contrário, o homem é mau e ele está morto espiritualmente, né? Nós estamos aqui falando que Deus criou o homem bom, num mundo bom, mas houve uma queda, e essa queda, ela contaminou não só a natureza humana interna, mas também todo o sistema. Hoje nós sofremos as consequências da entropia, do cansaço da matéria, da morte, e isso tudo revela uma necessidade de redenção, de salvação. E a salvação da vida espiritual que está focada na obra que Jesus Cristo realizou. É verdade. E se você perdeu algum programa aí, eu queria que você fosse lá no YouTube, aqui no nosso YouTube, que tem uma série de vídeos sobre esse assunto. Mas a história não termina na queda. Ela não termina na queda. Graças a Deus. Graças a Deus. Desde o início da Bíblia, Deus já aponta para uma solução. Aleluia. E tem uma promessa através da mulher, que ele daria àquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Aleluia. No próximo programa nós estaremos aqui, não é, Eric? É verdade. Lidando com esse assunto e vamos continuar aqui tratando do Deus que não abandonou o homem. Nós vamos falar um pouquinho da obra da Páscoa, do que Cristo fez por nós. Amém. Que bom a gente poder, num bate-papo desse, abrir as Escrituras e ver o que Deus fez de uma maneira maravilhosa. No próximo programa especial de Páscoa, nós vamos falar sobre a redenção e nós esperamos por você. Fica aqui o nosso abraço de coração para coração. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br
E siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.